hipotética, tá? Eu sou empresário de contabilidade, tenho 10 pessoas e começou a chegar um momento onde as tarefas gerenciais estão muito comigo e eu estou começando a precisar pensar em pessoas para desenvolver, para me apoiar na liderança. Fechou. Tem um cara que eu acho que é bacana, tem um cara que eu acho que é legal, me identifico com ele, ele manda bem, mas eu fico inseguro de como que eu começo esse processo. E aí eu queria saber de vocês, assim, primeiro, beleza, esse é o cenário, como que a gente faz, o que você recomendaria para esse empresário que talvez possa se identificar com o que eu coloquei, o que ele deveria olhar para ver se essa é a pessoa correta e principalmente o que ele deveria fazer para que ela seja de fato a pessoa correta, porque a pessoa vai ter que ser moldada, né? Total. O cara não tá preparado, o cara tá lá trabalhando na operação. E, cara, qual a catástrofe que pode acontecer com ele se isso der errado? Conta vocês aí, sem crachá, sem o viés técnico, mas tipo assim, conversa mesmo direta, assim, cara, eu acho que o BO pode acontecer dessa maneira, eu acho que isso aqui pode dar ruim, isso aqui pode dar bom, o que eu posso fazer para ter mais chance de dar certo? Legal. Bom, vou começar que eu acho que tem algumas coisas aqui. Tá. Você é um empresário, você tem lá 10 pessoas, você Isso começa a ficar lá sem braço, olhando mais operacional, você precisa olhar a parte mais estratégica da sua equipe, da sua empresa. Legal. Primeira coisa que você tem que ver aliás, eu vou voltar um pouco. Muitas vezes, o que o empresário vê? Esse cara aqui, ele é um bom... Ele entrega bem, ele tá mais tempo de casa aqui comigo, eu preciso fazer alguma coisa com ele. Pergunta. Vamos lá. Vou sabatinando, hein? Vai, qual é o tempo de casa ideal? Existe essa parada? Tipo assim, cara, o cara tem que ter pelo menos 1 ano e meio, ou não? Não existe tempo. Hoje em dia não, Matheus. Se você perguntasse isso pra gente há uns 3, 4 anos atrás, a resposta seria diferente. Tá. Hoje em dia não. É claro que, em 6 meses, o cara chegou agora em janeiro, em junho você vai promover ele a líder. Calma, ele também precisa criar um pouco de casco, tem que ter um pouco de casco duro ali, não é assim, rápido promoção. Claro. Mas talvez em 6 meses ele já tenha sinalizado que ele pode ser um bom líder, entendeu? Então, assim, primeira coisa nunca olhe pelo tempo de casa. Tá. Hoje em dia, muitas pessoas olham pelo tempo de casa, por quê? Porque acham que isso vai reter a pessoa. Se eu não colocar ele como líder, ele sai. Só que pode ser o pior. A catástrofe pode ser você colocar ele como líder. Porque depois que você promove sem fazer o test drive antes, isso você não pode despromover a pessoa. Sim, é foda. Você não pode. Você vai perder, porque você já colocou na carteira que ela é líder, você já aumentou o salário dela, você já deu os benefícios de líder. Já era, caminho sem queimou a ponte, né? Acabou, não vai voltar mais. mais. Ou você manda embora, acabou. Ou você vai morrer lá com aquele cara lá que é um péssimo líder e vai destruir a sua equipe. Então a catástrofe é essa. É perder o cara e ele destruir a equipe dele. Exatamente. Então, o que esse empresário você teria que olhar? Você tem que começar a olhar algumas competências de gestão que não é a competência que ele faz atualmente. Não é porque ele é bom no que ele faz atualmente que ele vai ser promovido para gestão. Então, você tem que começar a ver como que é a comunicação dele. Ele é um cara influente? Ele é um cara que ele veste a camisa no sentido de não é vestir camisa, porque também esse conceito mas assim, ele é um cara que tá contigo? Ele é um cara que tá na cultura da empresa? Aí eu vou puxar outro fio. Pode ser que nem a cultura da empresa você tenha definido. Total. É que exatamente eu ia chegar até nisso. Exato. Você não definiu, ela existe. Mas você não formatou, né? Sim, mas ele tem boa influência, ele tem uma boa comunicação, ele é um cara compromissado, responsável, inquieto, né? Porque inquieto que eu digo assim, ele é um cara questionador, é um cara que se incomoda. Pra mim, e aí a Pri vai aqui complementar, pra mim essas são as características que você precisa começar a olhar nesse profissional. Eu falei, vou começar a encher a caixinha dele, vou começar a delegar, vou começar a ver como que ele reage. Eu não vou promover ainda, mas eu vou começar a ver como ele reage, sendo um grande influenciador da equipe. Pra mim, isso é um primeiro ponto que você tem que analisar ali, quando você ainda não tem líderes ali, entendeu? Aí eu sei se eu tenho um complemento que você tem que avaliar isso, e depois, onde que tem muita gente que peca, deixa eu perguntar pra ele se ele quer. Perguntar pra ele se ele quer. Tem muita gente que é promovida que não perguntaram. O cara tem as habilidades, mas quem falou que ele quer? Às vezes o cara não quer, ele tá feliz na operação, desenrolando com os clientes e tá ótimo. Então, um outro passo, depois de ver as características, é sentar com o cara lá no individual e falar, eu tenho uma proposta, eu tenho uma chance pra você. Te interessa a gestão de pessoas? E muita gente já peca aí. Promove e não pergunta. E na cabeça da pessoa, do funcionário, muitas vezes ele não quer virar líder. Ele quer ganhar mais.
E isso, quem tem que ter esse grau de lucidez é o dono, né? Falando de uma empresa que tem 10 funcionários. O dono tem que entender, esse cara, ele quer ganhar mais ou ele quer assumir a liderança, quer desenvolver pessoas, o sucesso dele não é mais só dele. Então, essa conversa, explicando para outra pessoa ônus e bônus, é muito importante para que você seja um pouco mais assertivo na hora de vou treinar a pessoa certa, que você vai treinar alguém que não quer ser. Você tá perdendo seu tempo e o tempo do cara, né? Então, assim, pra eu treinar, preciso saber, ele tem possíveis habilidades? Sim. Ele quer? Ou ele quer ganhar mais? Então, essa clareza, todo mundo da mesa tem que ter, entendeu? Sim. E eu posso acrescentar mais um ponto aqui, Matheus, que eu acho que o que a Pri falou faz todo sentido, né? Se a pessoa quer. E eu vejo hoje muita dificuldade dos próprios donos, dos empresários contábeis, em entender o que ele vai cobrar desse líder. Quais são os papéis e responsabilidades desse líder? Porque o cara, quando ele fala assim, você quer ser líder, eu tenho uma vaga aqui, você pode, isso aqui. Ok, geralmente as pessoas elas às vezes não querem, mas por medo de perder o emprego, ou por medo de ser colocado de escanteio, ele fala que sim. Sim. Por quê? Porque não é claro para ele o que ele quer e não é claro pro dono que ele vai ser, o que vai cobrar daquele líder. Sim. Então, é muito importante ter essa clareza, assim, o que você vai me exigir? Quais são as cobranças, né? O alinhamento de expectativa é uma das primeiras coisas que precisa ser feito. E assim, colocar uma pimenta aí no assunto, mais para ver a percepção de vocês. É igual um casamento? Vamos fazer uma analogia aqui com um casamento, né? A gente, inclusive, falou um pouco sobre isso, né? Lá no nosso café e no bastidor aí, né? Cara, eu vou casar com uma pessoa. Teoricamente, eu tenho a minha visão do que é um casamento ideal, beleza? Eu quero ter filhos, eu quero ter família, eu quero ter 2 filhos, tudo isso. Essa pessoa não quer, beleza? Então, quando eu sei o que eu quero e pra onde eu estou indo, é mais fácil de eu conseguir alinhar e todo mundo ficar feliz, correto? Então, ou seja, eu acho que a gente poderia até dar um passo antes aqui, que é... Eu sou o dono da empresa de contabilidade, para onde a minha empresa está indo. Exato, sem dúvida. Então, assim, cara, beleza. Então, tu vai ser líder porque eu tô precisando aqui e tal. Qual que é o plano desse negócio? Quanto que a gente vai faturar esse ano? Quanto que a gente vai faturar daqui a 5 anos? Porque eu tenho que encantar o cara na minha cabeça. Eu sempre pensei dessa forma. É tipo assim, cara, olha, vou te falar, eu tô te trazendo aqui, né, pra... Nunca a gente tem que agir na minha cabeça, tá? E vocês vão responder até melhor. Nunca vou agir trazendo um líder pensando no resolver um problema atual. Vou trazer um líder pensando numa expansão futura. Sem dúvida. Eu faço uma ação hoje pensando daqui a 3 anos colher esse fruto. Também. Então, se eu não... Aí eu tenho que ter pelo menos um vislumbre do que eu quero. Senão, eu também não consigo vender essa ideia futura. Porque qual que é o papel do cara, do CEO, do cara que tá à frente, do fundador? Visão. Total. Isso ele não vai conseguir delegar. O que ele enxerga pro negócio? O que ele enxerga pro negócio é o que vai... ter chance de acontecer ou não, mas, cara, é a partir dali que o negócio vai desabrochar, que a sementinha é plantada. E a sementinha é plantada também no coração do líder, né? Que é tipo assim, cara, eu quero participar dessa parada junto. Quero estar ali também, quero chegar lá e a gente ser o maior do nosso setor, e a gente faturar 10 milhões por ano, e aí eu vou... Porque na minha ideia, não sei se é maluca, eu quero que o cara planeje a vida dele com a minha. Exato. É isso. É tipo assim, mano, é o seguinte, cara, a gente vai estar todo mundo casado aqui com filhos e a gente vai ter 10 anos trabalhando junto, porque na minha cabeça é o que faz sentido. Quero ter um cara pro... Isso até muda a ótica do que quem é que você vai chamar pra liderança. Você não pode chamar um cara que vai resolver um problema de curto prazo. Não, eu quero chamar um cara que vai ser meu sócio daqui a um tempo. É isso. Essa é a minha visão, só que pra isso eu tenho que ter claro essa visão do que eu quero pro negócio. E aí eu acho que também é um impasse, né? Se o contador não tem isso, o empresário contábil não tem. O que vocês acham? Não, assim, um passo para trás, uma coisa que a gente defende muito é o seguinte, né? Vamos primeiro considerar que o mercado de contabilidade ele é um mercado escasso de talentos. Sim. É muito... tem pouca mão de obra boa e muita demanda. Então vamos guardar isso aqui, essa informação na caixinha. Legal. Por que eu coloco funcionários na minha empresa, Matheus? Pra quê? Pra atender o meu cliente. Pra atender meu cliente, né? Então, quando eu tenho uma estratégia, onde eu tô, pra onde eu vou, aonde eu vou chegar, o organograma da minha empresa, ele tem que ser montado de uma forma extremamente estratégica. Total. Por isso, então eu sei que com a minha carteira atual de clientes, o fiscal atende tanto, o DP suporta tanto, e o contábil tanto, e legalização tanto. Agora, esse ano, para o final de 2026,
eu vou crescer tanto e eu vou precisar de quantas pessoas a mais? Eu vou ter que ter uma caixinha de liderança, porque esse vai subir. Você cria caixinhas de liderança, plano de sucessão, mas tudo com base aonde? Organograma estratégico que conversa com a estratégia de crescimento da sua empresa. Se você não tem, você vai metendo ali, entrou cliente, você vai jogando aleatoriamente um monte de gente, porque a demanda começa a transbordar de uma forma completamente desorganizada. Aí eu vou trazer agora a caixinha do ausência de talentos. Eu começo a recrutar errado, porque eu recruto nas pressas, um mercado onde quase não tem gente, então eu já recruto errado, se eu não tenho estratégia, eu coloco pra dentro. Sabe aquela cidade que cresce e não é planejada? A maioria das contabilidades, a gente vê isso, infelizmente. A pessoa sabe que ela quer crescer, só que ela não sabe quanto ela vai crescer, pra onde ela vai, e ela vai metendo ali de acordo com o que tá faltando mão de obra. Agora, quando você coloca uma estratégia e o seu organograma estratégico conversa com o crescimento da sua empresa, e onde as áreas estão amarradas, a área de planejamento estratégico, o financeiro, o comercial, a área da operação, tudo é uma engrenagem que tem que ir se conversando. Por isso que a gente faz reuniões anuais de resultado, só que reuniões mensais, quebrando com a liderança para onde estamos indo, quanto já caminhou. Você é do fiscal? Legal. A gente vai colocar no comercial mais 5 clientes para dentro. A sua equipe suporta? Porque se não suportar, é hoje que eu começo a recrutar. Para quando colocar, meu time tá pronto. Entendeu? Então, respondendo, a estratégia é a alma e a visão é a alma do porquê das pessoas. As pessoas só existe gente para atender uma demanda de clientes que entram.